professor. Boa tarde. É claro que o time saiu reclamando bastante com relação à atuação da arbitragem e fez um bom primeiro tempo, não conseguiu repetir o bom primeiro tempo no segundo. Você entende que, de alguma maneira, a arbitragem pode ter interferido nos nervos do Londrina para a segunda etapa? Boa tarde a todos. É difícil falar de arbitragem, né? Os caras são mais preparados que a gente, mesmo a gente trabalhando com isso já há bastante tempo. Eles estão ali próximos ao lance, eles são orientados, eles trabalham em função disso, eles se preparam para apitar bem a partida. Não vou julgar a arbitragem antes de ver qualquer tipo de lance. Prefiro que a gente fique mais atento aos nossos erros, né, e não ao da arbitragem, se é que houve algum erro mais grosseiro, mais pesado. Mas, enfim, é uma partida difícil, né, um calor insuportável, difícil até mesmo para a arbitragem conseguir acompanhar bem os lances. Mas foi um bom jogo, achei que foi uma boa partida, a equipe teve momentos, como você falou, no primeiro tempo de um bom posicionamento, conseguimos defender bem o nosso gol, o Atlético teve poucas oportunidades de finalização, nós criamos algumas vezes, não estou com os números da partida, mas acho que a gente teve um bom número de finalizações. E é detalhe, né? O futebol sempre vai ser uma coisinha, um posicionamento errado, às vezes uma desatenção que vai nos custar aí caro uma derrota como essa. Emerson, por gentileza. Agora há pouco, ouvindo aqui o assistente técnico do Juan Carlos Osório, ele disse que o Atlético estudou o Londrina, sabia, né, da linha de 5 em vários momentos, colocou dois meias por dentro para jogar. Mas mesmo assim a gente viu no primeiro tempo o Londrina bem na partida, construindo jogadas e por detalhes não fazendo mais gols até. A sua avaliação tática do jogo em si, apesar dos erros, né, que normalmente acontecem, né, dentro de qualquer partida. Eu acho que, da mesma forma que eles observaram bem a nossa equipe, até porque é um padrão que a gente utilizou nos últimos 2 jogos apenas, eu acho que, da mesma forma, a gente também viu a equipe deles, não teve nenhum tipo de alteração no padrão, no modelo de jogo, mesmo estando com uma equipe bem mesclada, né? E a gente sabia que os jogadores ali que ficavam naquele entrelinhas ali, os 3 deles são jogadores perigosos, eles tentavam sempre a amplitude com os alas para trazer a nossa equipe, para tentar abrir um pouco mais de espaço, para encontrar passes por dentro ali. Nós nos preparamos bem para isso, por mais que às vezes a bola tenha ficado entre os zagueiros deles ali por algum tempo, não eram lances que nos traziam muito perigo. Realmente, pequenas leituras de jogo, né, individuais e coletivas, às vezes nós não tomaríamos os 2 gols, mas foi uma partida que defensivamente a gente conseguiu, de certa forma, conter o grande poder de ataque da equipe do Atlético e também ofensivamente achei que a equipe criou bastante, nós tivemos inúmeras oportunidades de fazer o gol, mas infelizmente ficamos aí nesse 2-1. Emerson, em relação ao jogo de hoje, o time do Londrina pegou o Atlético, né, independente das peças que entraram hoje, mas assim a gente observou na saída dos jogadores muita reclamação em relação ao critério da arbitragem, em relação a algumas marcações de falta. Os jogadores acabaram entendendo que algumas situações acabaram prejudicando isso também. Você entende dessa forma? É difícil ficar falando de arbitragem, né? É difícil para você na sua posição. Mas no jogo de hoje, por exemplo, alguns lances ali que acabaram acontecendo, aquela situação do Pedro Castro que não foi dada a vantagem, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mais uma vez sobre a arbitragem. Eu vou falar só 2 lances, assim, para a gente. Não vou falar de impedimento, de pênalti, porque eu não vi os lances assim, com critério, mas apenas 2 situações em que, na primeira, aquele lance que o goleiro aparentemente, tá, gente, saiu da área com a bola, o quarto árbitro falou, mas ele está muito mais perto de você para definir a jogada. E logo depois teve o lance do Cacho, que ele também estava muito mais perto de mim para definir a jogada e poderia ter dado a vantagem. Então, assim, são decisões que os caras têm que tomar rápido também, né? Não estou contestando nem o quarto árbitro, nem a arbitragem do árbitro principal. É difícil demais apitar jogo. Eu tenho uma ideia aí que deve ser uma das
tarefas mais complicadas na vida deve ser apitar um jogo, porque você está num campeonato que não tem o VAR, né? Que muitas pessoas criticam, mas eu acho fantástico, porque pelo menos aproxima-se da justiça. Se não foi pênalti, o VAR viu que não foi pênalti, ok, beleza, segue o jogo. O lance do goleiro não saiu com a bola, o VAR viu, ok, seguimos no jogo. O lance do gol dele não estava impedido, que o VAR deu que não estava, beleza, e vamos em frente. Eu acho que é bem por aí. Quando não tem esse apoio aí, né, do VAR, fica muito na avaliação e na leitura dos árbitros, e é ruim falar que pesa para o time maior, para o time da capital. Deixa seguir como está e vamos pensar já no próximo jogo, na quarta-feira. Professor, Cato, linha aqui da RPC, já que o senhor falou em próximo jogo, já queria te perguntar sobre qual deve ser a postura do time para um próximo jogo, para tentar garantir mais uma vitória e subir na tabela. O próximo jogo é um adversário que está brigando mais ou menos na mesma parte que a gente na tabela, numa faixa mais do meio para baixo ali. Tenho certeza que vamos enfrentar novamente um calor absurdo, que o jogo é 11 horas da manhã. Então, assim, é difícil falar os critérios, não sei os motivos, os reais motivos dessa situação de o jogo ser tão cedo. O que me passaram é que foi em função de policiamento. Não sei se é um jogo de muita torcida, assim, para ter tanto policiamento a ponto de mudar para um horário que é praticamente absurdo você correr 11 horas. E o jogo vai acabar 1h da tarde. Mas vamos lá, vamos pensando na partida. A gente sabe que a equipe deles é uma equipe que conseguiu evoluir um pouco ao longo da competição, assim como a gente também melhorou, fizeram jogos melhores. É confronto direto. O mais importante, diante de tudo isso que a gente tem vivido aí de jogo em cima de jogo, é chegar bem fisicamente, descansar ao máximo os atletas, para que a gente consiga fazer uma boa apresentação. Vamos lá, sem dúvida nenhuma, para buscar os 3 pontos, mas não tenho dúvida também que o jogo vai nos oferecer inúmeras dificuldades. Professor, boa tarde, Edson da TV Tarobá. A gente percebeu que o lado direito do Londrina, no ataque, né, o Thiago Enes e o Calisson, funcionou muito bem. Como fazer com que o lado esquerdo também funcione dessa maneira, até para criar uma variação de ataque aí em cima dos adversários? Thiago e Calisson, talvez 2 dos atletas com mais maturidade, né, com mais experiência que a gente tem no elenco. O lado esquerdo é um lado mais jovem, né, um lado de muito vigor físico, o Lauan com o Peu ali. São meninos bons, meninos que vêm evoluindo muito. Quando a gente chegou aqui, a gente perguntou para o Peu, quantos jogos você fez ano passado? Ele falou um número X, e aí nós perguntamos, quantos gols você fez? Não fiz nenhum. Então, assim, já evoluiu muito, tem sido uma peça muito importante nossa, tem feito gols, tem assistido os demais colegas, ganha-se de um lado e às vezes perde-se do outro. Eles só vão amadurecer mais com jogos grandes como esse, e a gente tem procurado buscar esse equilíbrio aí, né, tanto de um lado quanto do outro, quanto também do setor ofensivo, da parte defensiva. O problema todo é que o tempo de treino é muito curto, né? Então, saímos daqui hoje, amanhã representamos, vamos treinar praticamente só com os atletas que não atuaram e aqueles que atuaram um pouco, e segunda-feira, mais uma atividade que já prepara para o jogo, mas também sem intensidade baixíssima, porque não tem como a gente fazer uma sessão de treinamento que exija mais dos atletas, sendo que nós vamos jogar quarta-feira muito cedo, né? Buscar esse equilíbrio, né? Realmente concordo com você que tem uma certa diferença, mas tem coisas boas com eles lá também. Eles foram bem mais uma vez, e a gente tem apostado muito nos meninos aí e dando força e confiança para eles, para que eles sempre possam atuar bem. Boa noite, Ávila. O Londrina continua numa situação um pouco delicada na tabela. Qual a projeção que você faz, não apenas para o próximo jogo, mas para as 3 últimas rodadas? E o jogo agora fora de casa, depois 2 em casa, 2 em casa. Qual a sua projeção? Eu não tenho assim na cabeça, em mente, quantos pontos a gente precisa para escapar de uma zona de rebaixamento, e nem quantos pontos precisa para estar entre os 8, né? A gente sabe que a gente tem 3 jogos difíceis, apesar de 2 serem em casa, são 2 equipes que estão na parte mais alta da tabela, e sabemos que o jogo de fora de casa é um confronto direto. Pensar primeiramente nesse primeiro confronto aí contra o Andraus, que é um jogo de muita dificuldade, em função de uma série de coisas,
para que a gente possa, quem sabe, voltar com 3 pontos dessa viagem e aí sim vivenciar essa situação aí dos 2 últimos jogos em casa. A Vila Londrina mostra, né, um crescimento ao longo do campeonato. Tudo aconteceu muito rápido, né? Montagem do time final de dezembro, 15 dias para treinar, enfim. Mas é notório que mostra uma evolução, meio-campo, ataque e tal. Se você setorizar, na minha opinião, a defesa tem comprometido um pouco. Acho que foi assim em Cianorte, foi assim contra o Cascavel, contra o Galo, hoje também, né? E traz as consequências que são os resultados negativos. Como é que controla isso, que conserta, que tipo de conversa dá para ter para tentar melhorar? Ou a falta de peça pode fazer você até manter o sistema defensivo como é o que vem acontecendo? A gente tem utilizado muito o nosso departamento de análise de desempenho, porque através do material dos jogos a gente tem feito uma leitura boa daquilo que os atletas têm apresentado em campo, mostramos a eles, discutimos, mostramos os pontos certos, os erros e também as dúvidas e tentamos questioná-los para provocar neles praticamente perguntar a eles, né, o que poderia ter sido feito melhor e deixar que eles nos ofereçam aí algumas alternativas, que eles mesmos possam responder às nossas dúvidas, mas a gente tem, sim, o tempo que nós não estamos em campo, a gente tem tentado aproveitá-lo da melhor maneira possível. Realmente, em campo, da forma como é disputada a competição, é muito difícil a gente se preparar. Nós não tivemos uma pré-temporada como nós gostaríamos, nós estamos aí há pouco mais de um mês juntos, né? Começamos no dia 4, praticamente, a trabalhar. Então, o período realmente é muito curto. A estreia já no dia 18. Tivemos que acelerar muita coisa. E, ao longo do campeonato, a gente tem feito algumas correções. Concordo com você que a equipe vem evoluindo. E a gente vai buscar essa evolução para que a gente consiga terminar muito bem esse Campeonato Paranaense. Emerson, boa tarde. Referente a isso também, a gente sente que o Londrina no segundo tempo tem perdido um pouco de ritmo. Contra o Cascavel foi assim, agora contra o Atlético também, apesar desse só escaldante. Queria que você pontuasse isso. E também a questão das substituições. O Davi, que chegou ontem já entrando no lugar do Luiz Felipe, por que essa opção? E também porque também deixar Jonas e Pablo entrar só nos últimos minutos ali, poderia ter colocado um pouco antes, para quem sabe dar mais tempo para os garotos? Talvez poderia ter entrado um pouquinho antes. A dúvida era em quem ia sair, por isso nós demoramos um pouquinho ali na hora de fazer a substituição. Não sabíamos ainda se o Longini ia dar conta de terminar o jogo. De toda forma, quisemos arriscar mais. Sabíamos que ia tirar um volante para colocar mais um meia e ficar ali, talvez, como terminamos o jogo, num 4-3-3, com um volante, 2 meias e 3 na frente. E a gente sempre tem uma expectativa muito grande em alguns atletas dentro do campo. Por mais que já estejam com nível de desgaste dentro da partida, a gente espera um pouco mais dele. O nosso banco é um banco ainda mais jovem que os que têm atuado. Se você for pegar aí a lista do jogo, o banco nosso são praticamente garotos. A gente tem tentado fazer com que eles joguem bons minutos, né? Hoje foi o caso do Jonas e do Pablo, realmente foi um tempo muito curto. Achei, inclusive, que a arbitragem poderia ter crescido mais, né? A hora que eu vi a placa de 6, eu assustei, porque achei que poderia ter sido mais tempo também. O jogo, só de ter uma parada técnica, já consome ali, sei lá, 4, 5 minutos. Foram feitas todas as substituições logo depois, mais uma queda, outra. Enfim, são situações que a gente vive, tem que decidir muito rápido ali também, mas pensar já na quarta-feira e, mais uma vez, eles tiveram um pouco, ainda que seja pouco, um tempo a mais em campo. Pablo já vem utilizando com uma frequência maior, para que eles estejam aí amadurecendo ao longo da competição. Luiz sentiu cãibra, pediu para sair, e aí nós colocamos o Davi, né, que chegou durante a semana para a gente. Talvez a sequência, né, seja pesada para alguns, assim, que, igual, como a gente falou da pré-temporada, que prepara os atletas, principalmente fisicamente, para um confronto maior aí de situações de jogo. Luiz pediu para sair. Dificilmente vou tirar um zagueiro do jogo, vou gastar uma mexida como a dele de hoje, mas ele sinalizou que precisava sair. Nós colocamos o Davi, foi bom para ele também, né, para já chegar, se soltar um pouco. Entrou bem, entrou firme, e
é isso, é dar oportunidade aos atletas para que as substituições, como foi citado aí, a gente às vezes cai um pouco no segundo tempo, que as substituições não tenham um peso tão grande para quem está entrando, eles possam entrar mais à vontade e desempenhar aí um futebol com um nível um pouco melhor.